Olha só, antes da gente iniciar sobre a média lá da atividade, eu quero explicar para você sobre a média aritmética ponderada. Vamos relembrar? A média aritmética é simples. Você tem 4 elementos, por exemplo. Você pode ter 1 trilhão mais um, né? Os elementos da média aritmética podem ser infindáveis, mas em algum momento, né, você vai determinar um último elemento, né? Você não vai contar infinitamente. Então, na média aritmética simples, você tem 4 elementos. Para você descobrir a média entre os 4 elementos, você soma os valores dos 4 elementos e divide pelos 4 elementos. Você torna todo mundo igual, na mesma média, tá? Na média ponderada, você leva características de cada elemento. Você leva outras informações em relação a cada elemento, tá bom? Então são características. Na média ponderada, perdão, na média aritmética simples, você não leva essas características, né, em relevância, mas na ponderada sim. E essas características são chamadas de pesos. Lembre-se, a média ponderada também vai lidar com elementos, tá bom? Mas cada elemento tem um Q a mais. Que é esse Q a mais? É a relevância que nós damos a cada um deles, ou o tipo de verificação que nós fazemos sobre cada um deles, que vai fazer com que a gente possa atribuir os chamados pesos, tá bom? Olha só, a média aritmética expressa, ela fica assim, o elemento 1, deixa eu pegar o laser, olha só, o elemento 1 vezes o peso dele, que é o que, perdão, nós atribuímos, mais o elemento 2, que é x2, tá bom? Vezes o peso que nós atribuímos. O que é esse peso? Calma, é a característica que nós levamos em consideração de cada elemento. O elemento é o x1, o x2 é o x, tá bom? Então, o elemento 1, x1, vezes a sua relevância. O que tipo de relevância? Nós vamos já estudar, tá? É o peso que nós damos, tá? Uma característica a mais, que vai dar relevância a mais ou a menos para o elemento. Mais o elemento 2 vezes o seu peso, mais todos os elementos, por isso reticência, todos os elementos envolvidos. Se você está fazendo isso aí, um levantamento de dados da renda financeira de uma cidade com 1 milhão de habitantes, o último elemento a ser verificado vai ser a pessoa de equivalência a 1 milhão, no caso, né? O elemento de número 1 milhão, né? Ou a pessoa que vai ser a milionésima pessoa, a última pessoa desse grupo a ser verificada, né? Então, por isso que você coloca aqui XN, isso nesse exemplo de 1 milhão, mas de repente são 100 pessoas. O XN de um grupo de 100 pessoas, de um conjunto de 100 pessoas, é justamente a pessoa XN de número 100, né? Então, vezes o peso. Espera aí, professor, para cada pessoa você tem um peso diferente? Depende de caso a caso. Geralmente os pesos eles já são pré-estabelecidos e eles são limitados, tá bom? Eles são limitados. Então nós temos no numerador da expressão ponderada o elemento, olha só o laser, o elemento vezes a sua característica que é o peso, mais o próximo elemento vezes o peso, mais todos os elementos envolvidos que é a reticência, mais o último elemento envolvido vezes o seu peso, vezes a sua relevância. Se é para mais, se é para menos, vamos verificar. No denominador, diferente lá da média aritmética simples, que a gente só pega todos os elementos e divide, né, pela quantidade de elementos, a gente soma os elementos e divide pela mesma quantidade de elementos. Aqui a gente soma elemento vezes o seu peso, ó, multiplica elemento vezes o peso e soma com o próximo elemento e seu peso. Faz isso até o último, por isso aqui, ó, o último elemento vezes o seu peso e vai dividir pela somatória dos pesos, tá bom? Já não é pela mesma quantidade de elementos. Essa é a diferença da ponderada. Por isso tem PN aqui, porque de repente, dependendo da questão, tem uma gama de ponderações, né? De pesos que vão fazer, né, com que você tenha um trabalho para fazer a somatória no final. Mas geralmente as questões trabalham com 3, 4, 5, 10 estourando tipos de pesos, tá? Que são números que vão ser pré-estabelecidos, né? Então, no denominador, grava isso aí, no denominador
você fica simplesmente com a somatória dos pesos e não a quantidade de elementos, mas sim a somatória de todos os pesos, por isso PN aqui, de todos os pesos possíveis aí somados, sendo colocado aqui embaixo, tá? Agora, um exemplo, vamos lá. Temos um exemplo que geralmente isso é utilizado em colégio, geralmente, não somente, né? Temos aí um colégio que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, e vamos supor a matéria matemática, estamos estudando matemática, né? E no primeiro bimestre, olha só, o primeiro elemento é o bimestre, né? Primeiro bimestre. O aluno tirou a nota, tá aqui, 7. Ah, e esse colégio tem a média 7, tá bom? Média 7, para você passar de bimestre, média 7. Tira uma nota aí 7, tá? Ou geralmente quem trabalha com média ponderada é um pouquinho a mais, né? 8 ali, 8, média 8, tá? Então, você tem um peso 2. Então, vai ser o valor do elemento vezes o seu peso, que é 2. O segundo bimestre, que é o valor da nota do bimestre, que é 5, vezes o seu peso, aqui, 3, já está multiplicando, né? E terceiro bimestre, 2, vezes o seu peso, 2. Quarto bimestre, 8, vezes o seu peso, que é 3. Então, perceba que os pesos aqui são limitados. É o 2, 3, 2 e 3. Então, só tem peso 2 e 3, só porque eles estão intercalando aqui. Só isso, tá bom? Então, como é que nós vamos montar isso? Bom, elemento 1, 7, vezes o seu peso, que é 2. Elemento 2 vezes a soma, né, entre esses dois carinhas aqui, os elementos, né? Então, elemento 2 vezes o seu peso, mais elemento 3 vezes o seu peso, mais elemento 4 aqui, que é o último desse conjunto, né? vezes o seu peso. Então, vai ficar assim. 7 vezes 2 mais 5 vezes 3 mais 2 vezes 2 mais 8 vezes 3, dividido para a somatória dos pesos. 2 mais 3, 2 mais 3. Olha aqui. 2 mais 3, 2 mais 3. Não é a somatória de todos os pesos envolvidos? Pois é. 2 mais 3, mais 2, mais 3. Tá bom? Todos os pesos envolvidos. Agora ficou fácil. É só a gente resolver no numerador primeiro a multiplicação, porque ela é superior à adição, aí ela tem prioridade, né? Então, resolvendo vai ficar 14 mais 15 mais 4 mais 24 sobre 10, que é 2 mais 3 mais 2 mais 3. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. Então, 14 mais 15 mais 4 mais 24 sobre 10. Resolvendo agora a adição, isso vai ser igual a 57 dividido para 10. 57 dividido para 10, você já sacou, já matou a charada, que isso aqui vai ser igual a 5,7. Então, esse aluno reprovou. Se a média, geralmente os colégios que utilizam a média ponderada, eles têm ali um valor 8 para você estar passando, né? Ou pelo menos ali 7,5, não é 7, 7,5, 8, né? Os colégios mais exigentes, média 8 para você estar passando, né? Então tá aí, olha só. Então você tem que se ligar aí com relação à média ponderada, porque é assim que se resolve. Porque se você for resolver na média aritmética simples, você vai ver que 5 mais 7 mais 2 mais 8, somando tudo isso e dividindo pela quantidade de bimestre, vai dar até uma média menor que essa aqui. Dá uma média menor. Então a ponderada ainda tenta ajudar o camarada, né? Mas ainda assim ele pega 5,7 no meio da cara dele. Então essa é a grande diferença da média aritmética simples para a média ponderada. Então vamos para o nosso exemplo. Vamos lá, gente, vamos lá. Bem, estudante, agora nós vamos diretamente para a nossa problemática. Deixa eu pegar aquele laser maravilhoso. Olha só, observa aí. A Laura comprou 3 camisas por R$38. Opa, já temos uma multiplicação aí, né? 3 vezes 38. As 3 camisas estão aqui, ó. Olha o preço, R$38, né? E 4 blusinhas por 35. 4 vezes R$35 a unidade. Quanto ela pagou em média em cada peça de roupa? Então, agora quer saber no todo. Temos, então, quantidades diferentes, 4 e 3, valores diferentes, 38
38, essa aqui, né, 38 e 35. 38 e 35. Como é que a gente vai resolver isso? Ah, professor, é fácil. Somo tudo, 38 e 35 vezes a quantidade de roupa dividido pelo total. Calma. Aqui nós estamos justamente trabalhando com uma média que parece estar muito enrolado aqui, porque é justamente a média ponderada. Você tem que reconhecer quem é quem aqui. Quem são os elementos? Quem são os elementos? Se você respondeu cada blusa, verdade, são os elementos. Então, se vamos olhar para cá, 3 camisas a R$38. Então, o primeiro grupo aqui que devemos trabalhar é das 3 camisas por R$38. Então, temos aí as 4 mais as 3, que dão um total de 7 camisas, né? E esse primeiro grupo de 3 camisas que o enunciado diz, que é justamente essa galera aqui, né? Então temos o número 3 vezes 38. Então você pode perceber que o 3 é a quantidade de elementos, tem 3 aqui, e o 38, que é quanto custa cada elemento, ou seja, cada detalhe de ponderação sobre o elemento, blusa no caso aí, né, as camisas. Então, cada camisa dessa, R$38. Então, você tem 3 vezes 38. Opa, então quer dizer que a ponderação é o valor de cada camisa, que é R$38. O peso, tá? Que você vai ponderar. Então, o peso é R$38. Afinal de contas, vai pesar na fatura. Olha só, peso. Então, 3 vezes 38. Já encontramos aí quem é o peso, né? No caso do primeiro grupo aqui, que é das 3 camisas. E do segundo grupo, que são 4 elementos, 4 camisas, é R$35 o peso, tá bom? E o denominador vai ser quem? O todo, que são justamente as 7 camisas. Então, a expressão vai ficar assim: 4 vezes 35 mais 3 vezes 38 dividido pela somatória dos pesos, que é justamente 3 mais 4. Os pesos são as quantidades das camisas, tá? Então, 4 vezes 35, que é essa quantidade aqui, mais adicionado 3 vezes 38, porque são quantidades diferentes e valores diferentes. No denominador que fica a somatória dos pesos aqui, porque é aquilo que a gente está fazendo enquanto ponderação, que são as quantidades, tá? Peraí, professor, o senhor disse que os pesos aí eram os valores de cada elemento? Pois é, mas tem quantos elementos para cada peso? Então, temos 3 elementos para 38 e 4 elementos para 35. Então, você está fazendo multiplicação de 4 vezes 35 e 3 vezes 38, tá bom? Não são 38 camisas, são 3 camisas a R$38. Não são 35 camisas, não são 35 camisas, são 4 camisas a R$35. Por isso, os pesos aqui que a gente atribui é quanto maior for a quantidade de camisas, maior será a dívida. Por isso que o peso, sendo o valor, ele vai aumentar à medida que as camisas aumentam, que o conjunto camisas aumenta, seja esses aqui de 35 ou de 38, beleza? Então, por isso aqui embaixo a somatória de 3 mais 4, que é o conjunto total, que é quanto a pessoa está levando para casa. Ufa, é bastante coisa, bastante detalhe, mas vamos lá, já estamos aí com 4 minutos. Vamos ver se a gente chega só a 10 minutos de aula, tá? Se inscreva no canal, gente. Já aproveita aí, ó, já clica aí no sininho, ativa as notificações e se inscreva, tá bom? Continuando, vamos lá. Então, resolvendo isso, vai ficar 114 mais 140 sobre 7. Resolvendo 4 vezes 35, 114, mais 3 vezes 38, 140 dividido para 7. Vou resolver quem? A adição. Resolvendo a adição, você encontra 254 sobre 7. Resolvendo essa divisão, vou deixar aí por tua conta e risco. Se quiser, dá o pause agora e vai lá fazer essa divisão. Se você fez isso, parabéns, você é corajoso, corajosa. Se você não fez, então toma o resultado na tua cara, 254 dividido para 7. Não vou fazer aqui porque vai tomar muito tempo aqui. A videoaula vai ficar gigantesca, né? Mas escreve aí embaixo se você quer videoaula falando sobre divisão, tá bom? Eu trago para você. Então 254 dividido para 7, para você que não sabe fazer divisão, escreva aí: socorro, faça aulas de divisão. Me ensine divisão, professor Edrin. Então tá aqui, vai ser aproximadamente 36,29, porque você faz lá 254 dividido para 7, vai dar um valorzaço lá, e aí você pega lá o 36,29 aproximadamente 36,29,
Eu espero que eu tenha falado 36,29, porque eu tive a sensação que eu falei 26, né? Se eu falei 26, me desculpa, é 36,29, tá? Então, mais uma vez, você tem quantidades de camisas diferentes, você tem, ó, conjuntos diferentes, ó, que as araras, ó, araras diferentes, ou seja, um grupo diferente do outro. Camisas, no caso as 3 camisas, e as blusas diferentes, são roupas de estilos diferentes, quantidades diferentes, 4 e 3, valores diferentes, 35 e 38. Por isso que na hora de fazer a ponderação você vai levar em consideração que a sua dívida vai ser maior quanto mais camisas você levar. Por isso que no denominador vai ficar o todo, que foi quantas camisas você levou, tá? Que é a sua ponderação, que é a quantidade que você levou, e você quer saber quanto aproximadamente você pagou por cada camisa, mesmo, opa, quase não sai, ela sendo de valores diferentes, beleza? É isso aqui, gente, tá? Esse é o primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês de média ponderada, de vários outros, vou trazer mais exemplos. Você está gostando da videoaula? Então coloca aí, gostei da videoaula. Não sai agora daí, tá? Porque eu tenho um recadinho todo especial para você. Por favor, fica aí, fica aí, fica aí, fique aí. Pessoal, é o seguinte, se inscreva nesse canal, por favor. Dá o teu joinha, dá o teu like ou o teu dislike, se você não gostou. Tudo aqui sendo produzido, olha só, você pode até não acreditar, mas com PowerPoint, tá? Aí na descrição do vídeo tem a webcam que eu uso, a iluminação, o programa que é só o PowerPoint, né? Porque eu sou professor também aqui no mundo presencial. Sou um professor que tem um sonho de viver exclusivamente disso aqui. Mas só conseguirei se você me ajudar se inscrevendo, mandando isso aqui para geral, você comentando, curtindo, para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e te ajudou e ele mande para mais e mais pessoas. Gente, foi o que eu prometi, né? Já estamos passando aí de 17 minutos de aula. Vamos lá, porque o bicho está pegando. E muito obrigado, até a próxima. Valeu, galera. Fui, conto com você. Tchau, tchau.